A paz do Senhor, irmãos, tudo bem? Irmãos, é muito importante que nós tenhamos o hábito de estar sempre buscando a Deus. Eu sei que hoje em dia é difícil a correria da vida, né? Parece que o mundo hoje ele é muito mais corrido, mas nós precisamos tirar tempo para buscar a Deus. Por quê? O Senhor Jesus ele disse: orais e jejuais para que não entreis em tentação. Qualquer um de nós, por mais santo que sejamos, por mais certinho que sejamos, num momento ou no outro a gente pode se perder. A qualquer momento o mundo pode dar uma virada assim, sabe? E você perdeu o chão. A palavra de Deus tem vários exemplos. Às vezes, uma notícia, um desemprego, um deslize, um pecado, um erro, uma palavra maldita, uma consequência do destino, às vezes faz a gente perder o chão e perder a fé. Não são poucos os homens e mulheres de Deus que, por um deslize, por um vacilo, perderam a fé, perderam a comunhão e não encontram as forças para se levantar, para se erguer e para agir. Tem alguns sinais, né, que a palavra de Deus deixa claro de quando a gente está em perigo, né? Você vai ver isso no exemplo do apóstolo Pedro, né? Pedro, ele tinha tudo para não errar. Ele andava com o Senhor Jesus, ele era muito chegado do Senhor Jesus, viu o Senhor Jesus ser transfigurado, tinha um amor muito grande, mas a gente percebe que no final, na reta final, né, Pedro se arrebenta. E quantas vezes a gente também não se perde na reta final, né? Eu já vi, irmãos, casamentos de 30 anos se desmancharem. Já vi amizades de muitos anos terminarem. Já vi igrejas de muitos anos fecharem, tá? É por isso que a gente precisa estar constantemente vigilante. Quando é que a gente começa a se perder ou está no caminho da perdição? Primeiro, quando a gente não se conhece, né? Quando a gente não conhece as nossas limitações, quando a gente não conhece as nossas fraquezas, as nossas debilidades, quando a gente achamos que somos mais do que realmente somos. Foi o que aconteceu com o apóstolo Pedro. O Senhor Jesus, ele quis mostrar uma fé, ele quis mostrar uma força que ele realmente não tinha, né? Quando o Senhor Jesus estava ali explicando o que iria acontecer com ele, o Pedro fala: não, Senhor, eu vou contigo até a morte. E o Senhor Jesus mostrou para Pedro que ele não se conhecia. O Senhor Jesus falou: Pedro, antes que o galo cante 3 vezes você me negará. Ou seja, quem realmente nos conhece é o Senhor Jesus. É por isso que nós temos que ter a humildade de pedir ao Senhor: segura nas minhas mãos, Senhor, livra-me da tentação, livra-me do mal. Porque quem realmente nos conhece é o Senhor Jesus. Às vezes a gente acha que somos tantas coisas, né? Não, eu faço. Não, eu aconteço. Sem mim nada vai. Não adianta, irmãos. Só quem nos conhece verdadeiramente é o Senhor. O Senhor diz para Pedro: Pedro, você vai me negar. Vai me negar. Na hora, provavelmente, Pedro não acreditou. Mas aí, você vai ver aqui também a sequência da perdição de Pedro. Pedro, depois que o Senhor Jesus é preso, Pedro vai se sentar na roda ali, na casa de Anás, de Caifás, na roda dos escarnecedores. Ele começa a se juntar com pessoas que não têm nada a ver com a sua fé, com a sua convicção. Ele começa a se misturar com pessoas que não têm nenhum propósito parecido com o seu.
Então, muito cuidado, irmãos, quando você começar a se relacionar com pessoas que não têm nada a ver com o seu propósito. Muito cuidado quando o seu prazer não está mais na lei do Senhor, mas está em estar reunido ou reunida com pessoas que a convicção dessas pessoas é totalmente contra a convicção da sua fé. É totalmente contra a convicção do seu chamado, né? Você vai ver Pedro ali se reunindo. E por que não falar de antes, um pouco antes? A sua precipitação. A sua precipitação. A Bíblia vai dizer que quando o Senhor Jesus estava para ser preso, Pedro pega uma espada e corta a orelha de um soldado, sem ninguém mandar, sem ninguém pedir. Ou seja, usando uma força do braço. Quando você já não conta mais com o poder de Deus, quando você já não conta mais com a providência divina, quando você já não conta mais com a misericórdia de Deus, mas com a força do seu braço. E com a força do seu braço você não vai chegar a lugar nenhum, né? E Pedro, ele se encontra na roda dos escarnecedores e ali acontece a tão famosa negação do apóstolo Pedro, onde ele vai negar o Senhor Jesus. Na verdade, não é nem negar o Senhor Jesus, é negar a si mesmo, né? Negar a sua convicção, negar a sua fé, negar as suas certezas, negar o seu chamado, tudo aquilo que ele tinha projetado, programado, ele joga num ralo, ele joga no lixo porque ele está com medo. Um homem com medo não tem atitudes sensatas. Um homem que está perdido vem se perdendo ao longo da caminhada, né? E quantos de nós, às vezes, nós não nos perdemos ao longo da caminhada? Começamos até bem, começamos até buscando a Deus, começamos até fiel ao Senhor, mas no decorrer do tempo, no cansaço espiritual, nos contra-ataques do inimigo, nas ambições aqui da terra, a gente se perde. Aconteceu com Saul, que se perdeu no decorrer da caminhada. E quantos reis de Israel começaram bem, como o rei Joás mesmo, começou bem ali, uma criança na presença de Deus, mas depois ele se transforma, né? E a gente tem que tomar muito cuidado. Às vezes o dinheiro, a fama, a liberdade nos transforma em pessoas que nós não queremos ser, né? E quando a gente percebe, nós estamos passando por cima dos nossos valores, nós estamos pisando em pessoas, às vezes até pessoas do nosso convívio, pessoas que nós amamos, pessoas que nos ajudaram em momentos estratégicos das nossas vidas, e às vezes a gente já está passando por cima. Começo da perdição. Começo da perdição. Eu tenho dó do Pedro porque quando ele nega ao Senhor Jesus, ele viu a lambança que fez. Feliz do homem que se perde ou da mulher que se perde e percebe e realmente pensa, eu estou perdido. Eu estou perdido. E se converte a Deus, né? Quantos homens e mulheres de Deus hoje estão na casa de Deus perdidos? Perdidos. Estão indo para a igreja porque se acostumaram a ir ou têm vergonha de parar de ir. Estão indo nos cultos, mantendo a pose de crente porque têm vergonha do escândalo, mas estão perdidos. Estão perdidos. Pedro estava perdido. Tudo que eu falei, tudo que eu profetizei, tudo que eu assumi, eu pisei tudo, joguei fora. Mas só que nós temos que entender que nada é impossível para Deus. E Deus, ele é especialista em refazer os seus vasos quebrados, em reconstrução de ministérios, reconstrução de famílias. O Senhor reconstrói amizades.
O Senhor reconstrói nomes. O Senhor reconstrói reputação. E não importa, às vezes, o inimigo olhe para a gente e diga assim, olha, está tudo acabado para você. Não tem mais jeito. Mas existe um Deus que sabe que nós somos falhos, que nós erramos mesmo, que somos humanos. Tem o salmista que diz assim, ainda bem que o Senhor lembra-se que nós somos pó e não nos paga segundo as nossas atitudes, porque se Ele fizesse isso, nós estaríamos perdidos. Então, talvez você, no decorrer desse ano, se perdeu, sei lá, cometeu um pecado, agiu errado, perdeu a presença de Deus, está arrogante, está prepotente, está inflexível, está duro de coração, não quer reconhecer que está caído, não quer reconhecer que precisa da bondade e da misericórdia de Deus. Esse vídeo é para você, para dizer que o Senhor está no mesmo lugar. Lembra-te de onde caístes e volta a praticar as primeiras obras. Quando Pedro encontra o Senhor Jesus ali no mar, o começo da restauração, aonde Pedro caiu, na beira de uma fogueira, o Senhor Jesus vai preparar uma fogueira na beira do mar para reconstrução. Nós temos esse Deus que reconstruiu a minha vida e vai reconstruir quantas vezes for necessário, porque a palavra de Deus diz, o justo pode cair 7 vezes, mas de todas elas o Senhor o levantará. Então, meu irmão, minha irmã, tome cuidado para não cair, tome cuidado para não vacilar, mas caso aconteça, porque nós não somos seres humanos de ferro, nós não sabemos o dia de amanhã, e como Pedro caiu, muitos outros erraram, e mesmo assim, nós não temos um Deus que nos joga fora, mas um Deus que Ele quer acolher os pecadores, Ele quer acolher aqueles que errou, aqueles que vêm vivendo uma vida errada, aqueles que estão perdidos na vida. Se você está perdido na vida, se aproxime do Senhor, fale toda a verdade para Ele. Diga, Senhor, eu preciso da Tua ajuda, eu preciso das Tuas mãos, eu preciso da Tua misericórdia. E Deus, que é bom e rico em misericórdia, irá ajudar a levantar. Eu quero orar por você que está perdido na vida, que está precisando de um auxílio da parte do Senhor, que está precisando de um encontro com o Senhor, que está precisando de uma restauração espiritual, uma restauração no casamento, uma restauração no ministério, uma restauração na vida, um novo ânimo para viver. Eu quero orar por você nesse momento e quero que, em concordância com essa oração, você digite amém no final dessa oração, para que o que seja concordado aqui na terra, Deus concorde no céu e ordene a bênção sobre nossas vidas. É óbvio que isso é um ato de fé para quem tem fé. Se você não tem fé, tudo bem. Mas se você crê que o Senhor pode te restaurar a tua história, Ele vai honrar a tua fé. Senhor Deus e Pai, ministro a Tua palavra, Senhor, dizendo que o Senhor é o restaurador de Israel. E falei para os Teus filhos, meu Deus amado, que o Senhor estenderia as Suas mãos para restaurar, Senhor, o casamento, as finanças, a saúde, restaurar, Senhor, a história, a reputação, restaurar, meu Deus amado, o ministério. Senhor, Teu filho, a Tua filha, que porventura esteja perdido, não saiba o rumo que tomar, não saiba por onde recomeçar. Ó Espírito Santo, visita agora a vida, a mente do Teu filho, Senhor, dando uma luz, um norte, uma direção.
Segure nos braços, nas mãos dos teus filhos e o refaça, Senhor, como se refaz o vaso de oleiro que foi quebrado. Restaura, Senhor, a fé, a saúde espiritual, a alegria de viver, a vontade de te buscar, a vontade de orar, a vontade de jejuar, a vontade de congregar. Senhor, perdoe os seus pecados. Jogue, Senhor amado, no mar do esquecimento, Senhor, e dê uma nova história para o teu filho, para a tua filha, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Que a mão do Senhor te proteja, te guarde, te reanime a viver, em nome de Jesus.